Olá a todos que estão assistindo a gente. Eu sou Simone Shibashi, sou militante do MRT, doutora em Economia Política Internacional pela UFRJ e uma estudiosa das questões do Oriente Médio. Bem-vindo à terceira aula do nosso campus virtual, do nosso curso sobre a Palestina. E hoje a gente vai tratar de temas que são bastante importantes quando se trata desse assunto, né? A gente vai tentar traçar aqui para todo mundo uma atualização do momento em que estamos entrando agora no conflito, para tentar trazer luzes para uma questão que é como caracterizar o que está acontecendo hoje na faixa de Gaza, né? E porque isso não é uma guerra contra o Hamas, e até falar em conflito também acaba sendo um pouco complicado, já que tem só uma das partes combatendo, que é Israel. E entrar também no tema, resgatando aí algumas das principais tradições teóricas do marxismo, sobre a dialética entre guerra de libertação nacional e processos revolucionários. Então, espero que todo mundo aproveite bastante, que com isso a gente consiga contribuir para esse debate. Então, agora que a gente está entrando em praticamente um mês, né, dessa carnificina protagonizada por Israel contra o povo palestino, a gente começa a perceber que estamos diante de um evento de proporções históricas, né? Para os marxistas revolucionários que se pautam pelo internacionalismo, a justeza da luta palestina, da causa palestina, a necessidade de combater o colonialismo israelense sempre foi um princípio inegociável. Mas hoje, frente às atrocidades cometidas por Israel, começa a se mostrar de maneira mais clara e prática mesmo, né? O que é o colonialismo sionista na época imperialista, em um momento que vem marcado pela decadência da ordem neoliberal representada na hegemonia estadunidense. Então, a gente começa a perceber que um setor mais amplo passa a entender que aquilo que sempre foi apresentado como um conflito hipercomplexo, sectário, modelado pela religião, na verdade, está longe de ter essas questões como definidoras. E é algo que tem raízes muito mais simples, né? A questão fundamental está no despojo do povo palestino, das suas terras ancestrais, né? Num expansionismo israelense, que através da ampliação dos assentamentos dos colonos, nunca cessou de elevar a dominação territorial, e agora com essa brutal ofensiva, torna-se claro que a estratégia de Israel é apoiada pelos imperialismos, obviamente, e visa combinar justamente a limpeza étnica, né, que já corria de forma mais paulatina, mais gradual em tempos de paz, mas nunca deixou de acontecer, a algo que a gente pode caracterizar como um genocídio do povo palestino. Então, talvez pelo advento das redes sociais, né, que acabam transportando a gente ao vivo para uma catástrofe que vem sendo sofrida pelo povo palestino, a gente começa a perceber que ainda aderente, mas é crescentemente questionada a narrativa da cúpula sionista de que os árabes são apenas terroristas, que nunca aceitaram a coexistência com os judeus, é parcialmente desmascarada pelo barbarismo de Israel. Então, isso começa a vir à tona de uma maneira muito mais explícita, né? E, atualmente, não só os analistas e os especialistas no tema desmentem que a Palestina era uma terra sem povo destinada a um povo sem terra, que era o lema sionista, né? Hoje, cada vez mais se percebe que o Estado judeu foi criado sobre a base da expulsão dos palestinos, do roubo, da pilhagem das suas terras e que, enfim, de uma prática colonialista bastante clara, né? Então, quando a gente retoma alguns aspectos fundamentais sobre a criação do Estado de Israel, a gente vê que essa narrativa de que sempre se propôs uma solução de dois estados e que os árabes foram intransigentes e por isso vem todo o conflito que hoje se desenrola, é uma narrativa falsa, porque já em 1947, né, o Estado, a proposta que foi colocada era que o Estado judeu ficasse com 56,4% do território histórico da Palestina, e a Palestina ficaria com 42%, mais ou menos, dessas terras ancestrais, o que já em si implicaria, né, em expulsar uma parcela muito grande dessa população, né? Então, naquele momento, essa proposta de formação do Estado de Israel, que deveria ser administrada pela ONU, né,
principalmente Jerusalém, que era um local sagrado para todos, né, para cristãos, para judeus, para muçulmanos, né, era já uma proposta inadmissível, né? Principalmente quando se considera que durante muito tempo os judeus e os árabes haviam convivido em paz nas terras palestinas e nenhum tipo de Estado exclusivamente judeu havia sido necessário de ser criado naquele lugar, né? Então, desde que a fundação do Estado de Israel se deu, a expansão sionista, a expansão israelense, ela foi responsável por criar, por exemplo, a faixa de Gaza, que é uma verdadeira prisão a céu aberto, com a maior densidade demográfica do mundo. Ainda em 1948, o número de refugiados que se concentraram na faixa de Gaza por conta da guerra chegava a cerca de 750 mil. E esses refugiados jamais retornaram. Israel tampouco parou de guerrear contra os palestinos desde então, e mesmo com os países do entorno, né? A gente sabe que Israel atacou o Líbano, atacou na Guerra dos 6 Dias, né, em 1967, depois em 2006 também. Então, assim, sempre se tratou aí de uma colônia muito agressiva contra os povos do entorno, né, armada e sustentada financeiramente pelos Estados Unidos. Essas são linhas assim hiper resumidas, né, sobre as raízes do conflito entre Israel e os palestinos. E com isso que eu estou querendo transmitir é que não se trata de uma violência sectária, religiosa, por parte dos árabes, como muitas vezes os grandes meios querem fazer a gente crer, né? Esse processo de formação do Estado sionista de Israel já foi, inclusive, muito bem discutido nas outras aulas dadas aqui pelo meu amigo André, e em vários vídeos também gravados anteriormente no programa Espectro do Comunismo, que estão disponíveis aqui no canal do Esquerda Diário, né? Então, nessa aula, o que eu queria, acima de tudo, era, em primeiro lugar, trazer uma atualização da situação, para que a gente possa pensar junto quais são as definições e os objetivos do que está acontecendo hoje frente ao massacre executado por Israel e retomar algumas questões teóricas que alguns dos grandes marxistas, como Lenin e Trotsky, legaram, né? E que são úteis hoje para que a gente possa debater, né, essa relação entre a guerra e a política, e entender desse prisma, sobre esse prisma, o que está acontecendo na faixa de Gaza. Então, isso pode ser importante para a gente se armar teoricamente, justamente para desmascarar aqueles que defendem o direito do Estado de Israel de se defender, né? Porque existem duas perguntas muito importantes que o Lenin e o Trotsky ajudaram a responder para a gente entender essa situação atual, né? Que é justamente a relação entre guerras de libertação nacional e quem tem o direito de se defender em conflitos que envolvem potências coloniais e potências imperialistas e povos oprimidos, né? E como essa álgebra se monta, né? Então, para passar a primeira definição fundamental, que eu acho que a gente tem que trazer, que ela é um pouco óbvia, mas mesmo assim ela precisa ser dita, é que o que está acontecendo hoje na faixa de Gaza não é uma guerra contra o Hamas, é uma guerra de punição contra todo o povo palestino, né? É uma ofensiva de castigo. Não se trata meramente de uma guerra também irregular, né? E por guerra irregular, a gente está entendendo uma guerra híbrida, naquele sentido em que existe, por um lado, uma força simétrica organizada num Estado, né, num exército regular, que combateria uma milícia, né, que combateria um ator irregular, vamos dizer assim, né, que seria o Hamas. E aí você tem um combate que é um combate desigual, que é a determinação justamente de guerras irregulares. Nem sequer é isso, né? Se trata aí de uma punição coletiva feita por Israel, que tem bombardeado incessantemente locais civis na faixa de Gaza sem nenhuma delimitação, né? E assim, vamos pensar também que Israel é um dos exércitos mais bem armados e mais poderosos do mundo, né? Mais caros, mais bem equipados. Para que a gente tenha uma ideia, Israel investiu 23,4 bilhões em aparato militar no ano de 2022, o que é o equivalente
a 4,5% do PIB do país. Então, Israel é o 14º país do planeta que mais investe em arsenal militar. Em 2022, os gastos para esse fim, né, chegaram a quase 23 bilhões e meio, né? E como se isso não bastasse, a gente não pode esquecer que os Estados Unidos gastaram, no mesmo ano, cerca de 877 bilhões com poderio militar, ou seja, 39% de todo o investimento militar mundial do ano passado foi feito pelos Estados Unidos. E os Estados Unidos está apoiando militarmente e financeiramente Israel. Então, assim, como se não bastasse Israel já ter o seu próprio arsenal, ainda recebe uma ajuda enorme dos Estados Unidos, que, por sua vez, também tem um orçamento militar gigantesco. E todo esse arsenal ele está sendo usado em uma potência, né, enorme, que busca aí nessa ofensiva castigar o conjunto do povo palestino, né? A gente viu nas últimas semanas bombardeios contra escolas, hospitais, qualquer parte do território da faixa de Gaza. E o sadismo e o cinismo dos líderes sionistas nessa situação, eles não têm limites, né? Porque, ao mesmo tempo, a gente viu eles chamando as pessoas a evacuarem do norte, irem para o sul e bombardearem o sul, né? E, ao mesmo tempo, assim, chamarem os palestinos a se deslocarem no momento em que a fonte de combustível está cortada, no momento em que você não tem nenhum insumo, como se fosse fácil fazer isso. Então, realmente, assim, o que a gente está vendo é uma barbárie absoluta que no final agora do mês de outubro foi responsável por quase 10 mil mortos palestinos, a maioria de crianças e mulheres, né? Com bombardeios que atingiram a central de comunicação local, deixaram Gaza sem nenhuma conexão com o mundo exterior. É um crime de guerra, mas que também busca gerar aí um pânico entre a população e, acima de tudo, impedir que as mensagens e vídeos sobre a barbárie israelense cheguem ao mundo, né? Em especial, a região norte de Gaza foi o alvo de incursões terrestres limitadas, né? Essa nova terminologia usada aí pelo governo israelense. E o Benjamin Netanyahu, né, que é o primeiro-ministro de Israel, fez um pronunciamento público dizendo que se iniciava uma segunda fase da longa guerra contra os palestinos, combinando os bombardeios incessantes com ofensivas terrestres, né? E isso fez com que a cúpula sionista declarasse, inclusive, que a violência da ofensiva seria equivalente ao novo 1948, que é o ano conhecido como Nakba pelos palestinos, a grande tragédia, a grande desastre, né, quando milhares deles foram expulsos para das suas terras. Então, desde aí, as forças de defesa de Israel afirmaram agora, no último dia 2 de novembro, que completou o cerco na faixa de Gaza, que está aprofundando a ofensiva terrestre no território palestino, né? E frente a isso, especialistas da ONU estão demonstrando a sua completa inutilidade, né? A inutilidade absoluta dessa organização para tomar qualquer ação em prol dos palestinos, mas eles afirmaram que o povo palestino de conjunto corre um grave risco de genocídio, né? E aí um parêntese, porque, na verdade, a definição de genocídio da Convenção de Prevenção de Crime de Genocídio da própria ONU, que é um documento que foi elaborado por essa organização em 1948, mesmo ano em que acontecia a Primeira Guerra Árabe-Israelense, de dar uma definição sobre o que é genocídio, que, na verdade, poderia ser uma descrição gráfica da situação que o povo palestino vem passando de conjunto desde então. Ela diz o seguinte, que é o artigo 2º desse documento, que na presente convenção entende-se por genocídio qualquer dos seguintes atos cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso, tal como assassinato de membros do grupo, dano grave à integridade física ou mental de membros do grupo, submissão intencional do grupo a condições de existência que lhe ocasionem a destruição física total ou parcial, medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio de um grupo ou transferência forçada de grupos de um local para outro. Assim, se a gente pegar essa descrição, a gente vê que, desde então, essa é a vida dos palestinos. Então, não existe nenhuma dúvida que o que está acontecendo hoje é um processo muito profundo de limpeza étnica que se aproxima cada vez mais de um genocídio do povo palestino, né? Mas, voltando à situação atual, o que a gente tem visto, então, com um horror muito grande,
foram os ataques aéreos israelenses, né? A gente teve aí na semana passada o ataque contra o campo de refugiados de Jabalia, que fica no norte da faixa de Gaza, né? Que foi um ataque muito duro, né? Ele veio através de um bombardeio aéreo que deixou uma cratera no meio desse campo, né? E a ONU também passou a estimar a partir disso que 1,4 milhões de pessoas em Gaza estejam sendo deslocadas internamente, né, com aproximadamente 629 mil pessoas procurando refúgio em 150 abrigos construídos por emergência. E esses abrigos, justamente, eles estão se transformando em alvos. Estão se transformando em alvos militares para os israelenses, e é essa escalada que tende a seguir no próximo período, né? E em relação ao campo de refugiado de Jabalia, ele é conhecido por toda a região da faixa de Gaza como uma espécie de campos de refugiados da criação do Estado de Israel, né? Porque ele recebeu uma ampla parcela de refugiados de 1948. Então, Jabalia tem aproximadamente 1,4 quilômetros quadrados e abriga cerca de mais de 110 mil pessoas. E a maioria desses moradores são descendentes da população refugiada de 48. Então, segundo, é muito simbólico, né? Fazer um ataque dessa proporção nesse lugar, porque aí realmente a gente vê qual é o sentido que a palavra do Benjamin Netanyahu, de que seria um novo 1948, toma na prática, né? E é importante ver que a maioria dos moradores dessa cidade, né, foi absolutamente prejudicada, né, pelo bombardeio, que aí ocasionou a morte estimada, porque os números sempre sobem, de 50 pessoas e deixou mais de 100 feridos. E, enfim, destruiu toda a infraestrutura do lugar, né? A gente viu hospitais, a gente viu escolas, a gente viu, enfim, locais de abrigo sendo devastados numa proporção absurda, né? E desde então também a própria Anistia Internacional ela veio acusando Israel de utilizar fósforo branco para disparar projéteis, né, de artilharia durante ataques na fronteira com o Líbano. A gente sabe que o fósforo branco é uma substância proibida pelo direito humanitário internacional e o uso dele configura um crime de guerra. E é sabido que nem seria a primeira vez que Israel usa fósforo branco, né? Já foi documentado antes essa utilização por parte dos sionistas, né? Em bombas de fósforos que têm um efeito devastador, porque eles produzem chamas que não podem ser apagadas e com componentes químicos que aderem à pele das vítimas, fazendo com que ela possa arder até os ossos. Então, é realmente assim, um crime inafiançável o que está acontecendo, né? E dessa forma, o que fica claro para a gente é que, como eu disse no começo, não se trata de uma guerra contra o Hamas, o que seria uma guerra de objetivos circunscritos, né? De objetivos mais delimitados, mas contra toda a população palestina da faixa de Gaza. E aí eu acho que é importante a gente pensar, tá, então é uma guerra castigo contra toda a população da faixa de Gaza, mas por que Israel está fazendo isso? Por um lado, para desmoralizar o povo palestino, que apesar da imensa desproporcionalidade dos meios para enfrentar Israel, historicamente nunca deixou de fazer. Né? Hoje a gente vai falar aqui um pouco das duas intifadas, que foram os nomes dados às revoltas palestinas, e outras muitas ocasiões em que os palestinos, mesmo sem contar com meios militares, enfrentaram Israel desde 1948, né? E com isso, o Netanyahu, ele quer apagar uma enorme crise que ele já vinha sofrendo, né? Uma crise política na qual ele era muito questionado, mas ao mesmo tempo também uma crise que veio se aprofundando, né? Por um lado também pelas mobilizações que ele vinha enfrentando, né? Ele tentou aí aprovar uma reforma da justiça que foi muito mal vista, mas também pelas falhas na segurança que o próprio atentado de 7 de outubro, feito pelo Hamas, desnudou, né? Então aí se percebeu que Israel não era aquela fortaleza impenetrável. E o outro objetivo do Netanyahu é a ampliação do território de ocupação israelense, através da expulsão dos palestinos da faixa de Gaza. Né? Afinal de contas, a faixa de Gaza é uma bomba relógio para Israel. Né? E justamente esse processo de expulsão é o que estaria detalhado em um documento
que seria oficial, né, de acordo com o site que foi publicado aí, o site chamado Mais 972, que publicou esse documento do Ministério da Inteligência israelense, na qual eles buscavam avaliar diferentes opções em relação ao futuro dos habitantes da faixa de Gaza. Então, um dos estudos sobre os cenários mais vantajosos, né, vamos dizer assim, para Israel, que é datado de 3 de outubro, aponta como uma alternativa a transferência forçada e duradoura de cerca de 2 milhões de habitantes da faixa de Gaza para o deserto do Sinai, no Egito. Então, assim, isso seria uma espécie de solução definitiva, né, para um problema que, na perspectiva sionista, se arrasta historicamente. Esse documento, ele era originalmente confidencial, né? Foi aí autenticado pelo Wikileaks e ele foi publicado pelo Ministério da Inteligência israelense de acordo com esse site chamado Mecomit. Esse último, né, ele sustenta que os documentos do Ministério da Inteligência são elaborados exclusivamente a título consultivo para serviços de inteligência, né, para o Exército e outros ministérios. No entanto, o que ele aponta parece ser consistente com a estratégia militar que vem sendo atualmente implementada pelo Exército de Israel. São 10 páginas nas quais eles avaliam 3 cenários para a população da faixa de Gaza após a guerra. A primeira hipótese seria a de reabilitar o Fatah, né, o Fatah do Mahmoud Abbas, que veio numa crise importante, né, que tem ali um peso na Cisjordânia, mas cada vez se torna mais irrelevante, que é uma organização muito mais, vamos dizer assim, conciliadora com o Estado de Israel, né? Mas que veio sofrendo um desgaste desde que assinaram os acordos com os Estados Unidos para a formação de 2 estados, né? Um palestino e um israelense, enfim, foram vistos como lideranças corruptas e adaptadas, né? Esse seria um cenário, né? Conseguir colocar ali um interlocutor um pouco mais disciplinado. O outro cenário seria justamente tentar colocar em Gaza um governo fantoche sob a autoridade de Israel, num modelo de dominação semelhante ao que tem, o que existe hoje na própria Cisjordânia, né? E a outra opção seria justamente conseguir aí forçar um êxodo cada vez mais massivo da população da faixa de Gaza para o Egito, né? O que é uma coisa que não se quer nem o Egito, nem a própria população da faixa de Gaza, porque quando se sai da Palestina, todos os palestinos sabem que a possibilidade de retorno é muito dificultada, né? Então, essa seria uma forma que os israelenses estão buscando estudar para ver como lidar com esse conflito, né? Embora a gente não possa dizer que esse documento ele constitui a base do atual plano militar de Israel, ele mostra que o cenário é de uma limpeza étnica total de Gaza e que essa é uma discussão que já está completamente normalizada, né? E, além disso, as recentes ações do governo israelense ao ordenar a evacuação de mais de 1 milhão de palestinos no norte da faixa de Gaza para o sul parece seguir as várias fases desse plano. Então, essa é a perspectiva que está colocada hoje, né? Feita essa observação, essa atualização um pouco da situação geral do conflito hoje, né? A gente pode retomar que o objetivo é esse, né? O objetivo dessa guerra de Israel, que é uma guerra que um lado só está combatendo, né? Não tem a ver com autodefesa ou com um objetivo militar resumido em desarticular o Hamas, tá? Se trata justamente dessa ofensiva castigo de tentar resolver um problema estratégico para Israel, que é a própria existência dos palestinos ali na faixa de Gaza, e forçar a que eles saiam da faixa de Gaza, né? Inclusive, a gente tem visto aí nos grandes meios de comunicação imperialistas uma coisa bem cínica, que são especialistas em Oriente Médio perguntando a personalidades de países como o Egito, por exemplo, por que o Egito não abre as suas fronteiras e recebe os palestinos, já que são todos árabes. Então, por que não solucionar dessa maneira? O que é uma coisa absurda, né? Porque é a mesma coisa que você achar que seria justo desalojar
um contingente de milhões de pessoas e negar para sempre a possibilidade deles reaverem as suas terras ancestrais e se conformarem como uma nação, que de fato os palestinos são. Então, isso eu acho que é uma tônica que vai seguir acontecendo no cenário internacional e que é muito importante que a gente se coloque de forma absolutamente inequívoca em prol do direito de retorno de todos os refugiados palestinos, né? Mas feita essa primeira atualização, eu queria passar agora para um resgate, né? Também breve, mas de alguns aspectos importantes da tradição teórica marxista sobre as guerras, para que a gente possa discutir com a noção do senso comum de que Israel foi provocado e tem o direito de se autodefender, para a gente poder entender quem de fato pode se autodefender, né? Então, para isso é importante a gente ver quais são os tipos de guerra que existem e, na percepção dos marxistas, quais guerras seriam justas e quais guerras seriam injustas, vamos dizer assim, né? Então, para a tradição teórica marxista, as guerras elas são fenômenos sociais cujo nexo fundamental deriva das classes sociais. Então, para entendê-las, diversos autores como o Lenin ou Trotsky, eles retomaram a noção de que a guerra é a política continuada por outros meios, né? Uma frase famosa de um general prussiano chamado Clausewitz, que influenciou muito o pensamento de destacados marxistas sobre a arte da guerra. Então, muito embora a gente não possa definir que aquilo que acontece hoje na faixa de Gaza seja necessariamente uma guerra, já que, como eu falei, só tem um lado combatendo, a gente precisa analisar quais são os objetivos, né, de Israel, que a gente já citou, mas quais seriam as perspectivas do povo palestino frente a essa situação, né? Então, a gente vai fazer esse breve resgate teórico para dizer que a primeira questão é que se a guerra é a continuação da política por outros meios, e esse meio é a violência, é evidente que vão existir vários tipos de guerra, né? Então, o problema fundamental é entender justamente qual política está sendo continuada em cada guerra. Então, partindo dos estudos do Clausewitz, que o Lenin retoma, né, e ressignifica em chave marxista, o que é importante entender, entre muitas outras coisas, é que o Clausewitz ele foi o teórico que primeiro pensou sobre essa relação entre política e guerra. E, a partir disso, ele pensou uma outra coisa muito importante também, que são as forças morais, né? Que é o elemento fundamental que faz com que exércitos que são muito menos bem armados, muito menos preparados, vamos dizer, muito menos numerosos, possam infringir derrotas muito importantes a exércitos muito maiores e muito mais bem equipados, né? E ele ficou muito fascinado com essa questão, né? Como que isso acontecia? Qual era a diferença, né? Por que um exército que aparentemente é muito mais débil pode ganhar de maneira tão profunda algumas batalhas e até mesmo uma guerra em determinadas situações, né? E o Lenin, ele também vê nessa questão uma pedra basilar para pensar a luta dos povos oprimidos e a própria Revolução Socialista, né? Então, o que ele vai dizer é que o caráter social da guerra, isso é o Lenin dizendo, né? Ele não se encontra na sua história diplomática, não são os tratados, não são os acordos, não é a política dos de cima, mas ela deriva justamente na análise da situação objetiva das classes em todos os países beligerantes. Então, da capacidade dessa classe dirigente que está à frente de um Estado, colocando essa população numa guerra, criar uma, vamos dizer assim, força moral entre os exércitos que são compostos das populações e transformar aquilo numa causa de massas, né? Essa é a dinâmica dialética que interessa ao Lenin e que interessa ao Trotsky. Então, com isso em mente, o Lenin vai definir que no século XIX a Revolução Francesa ela abria um momento de guerras progressistas, né? As assim chamadas guerras de libertação nacional, que expressavam o caráter igualmente progressista que as classes burguesas tinham em 1789. Então, em outras palavras, as guerras burguesas, naquele momento, elas eram progressistas porque estavam se dando contra as monarquias e o feudalismo. Mas o Lenin também é o teórico marxista que
fundamentou as teses do imperialismo, da mudança de época, né, na qual o capitalismo deixa de ser um capitalismo de livre concorrência, passa a ser um capitalismo imperialista, que é um processo que se inicia ali na virada do século XIX para o século XX, e que faz com que a burguesia já tenha se transformado há muito tempo em uma classe reacionária. Então, as guerras das classes capitalistas, elas já não podem mais ser progressistas na época imperialista. Tá? Mas nem por isso todas as guerras seriam iguais. Por exemplo, para tomar o caso da Revolução Russa, que aconteceu, né, em 1917, em meio à Primeira Guerra Mundial, o Lenin vai indicar que no interior dessa grande guerra, vários tipos de outras guerras se entrelaçavam, como as guerras como a continuação da política imperialista, né? Isso é, a guerra que era protagonizada pelas grandes potências para definir qual seria a nova potência hegemônica a dominar o mundo, as guerras de libertação nacional de nações oprimidas, que também se deram ali no interior da Primeira Guerra Mundial, e, a partir do advento da Revolução Russa de 1917, a guerra no contexto da Revolução. Então, isso mostra que existem guerras justas e injustas para os marxistas, né? A guerra imperialista não seria uma guerra justa, e as guerras de libertação nacional e a própria Revolução nem falar. Então, o que se tem aí é justamente o fato de que, no caso das guerras de libertação nacional de uma nação oprimida, o caráter da guerra ele é defensivo, ou seja, se trata de um povo lutando pelo seu direito a não ser submetido a uma nação ocupante, né, a uma potência imperialista que está, de alguma forma, ou ocupando aquele território, ou sugando seus recursos, de alguma maneira exercendo uma opressão muito profunda, né? Então, assim, para exemplificar isso, Lenin ele tomava o caso da China, o caso da Pérsia, o caso da Índia, em que, nas palavras dele, se assistia, né, lá na virada do século, a uma política de despertar de dezenas e centenas de milhões de homens, né, para a vida nacional de libertação desse jugo das grandes potências reacionárias. Então, sobre esse terreno histórico, a guerra também podia ter um caráter progressista burguês, né, de libertação nacional. Então, dessa maneira, ele mostrou que as guerras anticoloniais, as guerras de libertação nacional, elas eram uma tônica na história da humanidade. Elas tinham acontecido na Ásia, no México, na África, na Bolívia, no Egito, em praticamente todo mundo, né? Na África, só que, ao mesmo tempo, era diferente uma guerra de libertação nacional na época do capitalismo mercantil da guerra de libertação nacional na época imperialista, né? Ou seja, contra o domínio econômico e político dos monopólios do capitalismo financeiro, que aí atuavam sob a forma de colonialismo e neocolonialismo. Então, assim, qual era essa diferença, né? E para entender essa diferença, eu acho que quem é muito importante, emerge aí com um peso fundamental para ver, né, como as lutas de libertação nacional, as guerras de autodeterminação mudam de caráter na época imperialista, o legado do Trotsky, né? Porque o Trotsky ele formula a teoria da revolução permanente, que oferece uma reflexão que é absolutamente certeira ao definir uma mudança nesse caráter. Ele vai dizer que para os países de capitalismo, de desenvolvimento burguês atrasado, e em particular para os países coloniais e semicoloniais, a teoria da evolução permanente ia significar a resolução íntegra e efetiva das suas tarefas democráticas e de libertação nacional, na medida em que essas lutas fossem legando, abrindo caminho para o combate revolucionário e a ditadura do proletariado, tá? Que deveria se colocar na frente da nação oprimida, né? E, acima de tudo, das massas camponesas. Isso ele está falando, né, no começo do século XX. E que, para isso acontecer, era fundamental que as revoltas se massificassem, né? E que as massas tivessem uma política independente não só em relação às potências invasoras estrangeiras, mas também em relação às próprias burguesias locais, que invariavelmente iam trair os processos revolucionários e as lutas de libertação nacional. Por quê? Porque mesmo que uma direção burguesa pudesse conduzir uma luta de libertação nacional,
o resultado disso não seria uma efetiva emancipação daquele povo, ou daquela nação, né, dos elos da cadeia de dominação imperialista. Então, eles até podiam conseguir a independência formal, ou a expulsão das tropas invasoras, mas eles não conseguiriam efetivamente não estar ligados a mil e um laços, subjugados por tratados, por dívidas, pela cadeia econômica que pesa sobre os países de capitalismo, de desenvolvimento capitalista atrasado. Isso na história da Palestina é uma coisa muito importante e que mostra aí a sua presença de maneira fundamental, né? Porque se a gente retomar todos os momentos em que houve uma possibilidade da resistência palestina se desenvolver como uma guerra de libertação nacional, o que a gente vê é que a insuficiência das direções, essencialmente burguesas e nacionalistas que estavam ali, fez com que esse processo não se desenvolvesse na sua última potência. Eu vou dar alguns exemplos breves aqui, né? Mas antes disso, eu só queria dizer que o que é importante da gente notar é isso, que desde o final do século XIX, né, quando a gente começa a entrar no início da época imperialista e crescentemente, e da crescente intervenção da classe trabalhadora na luta de classes, é importante que a gente veja também que a contenção das contradições no interior de cada estado que guerreia é uma tarefa central dos governos que se lançam na guerra, tá? Então, assim, essa diferença entre as guerras de libertação nacional na época do capitalismo de livre concorrência e na época imperialista é que agora as burguesias das potências imperialistas centrais têm uma grande dificuldade de conquistar as massas dos seus países para os seus objetivos, que sempre são reacionários, né? Então, assim, sempre são objetivos como conquista de território, divisão do mundo entre as potências. Dessa forma, o nacionalismo das potências imperialistas ele muitas vezes aparece desligado dos interesses das grandes massas. Eles não podem ser considerados como forças morais com as quais a burguesia pode contar, tal como as massas que participaram das guerras napoleônicas, que foram analisadas pelo Clausewitz, né? Em que os camponeses, que eram parte do exército, eles sentiam que, guerreando pelo seu país, eles estavam defendendo as suas terras ou resistindo à ocupação estrangeira. Tá? Mas isso não significa que, mesmo com essas dificuldades para as burguesias mobilizarem as suas massas para a guerra, essas sejam absolutas, essas dificuldades sejam inamovíveis. Tá? Isso significa apenas que a intervenção das massas mobilizadas para efeitos que terminam sendo reacionários ou que são motivados por ações reacionárias, como atentados terroristas, que no passado recente, por exemplo, criaram um consenso reacionário conjuntural entre a população norte-americana após o atentado de 11 de setembro, né? Que deu base para o ataque ao Afeganistão. Mas é interessante a gente retomar esse exemplo para pensar o que pode estar acontecendo, o efeito rebote que pode vir depois dessa ação de Israel sobre a faixa de Gaza, porque mesmo depois do 11 de setembro, esse apoio que o governo Bush filho teve não se sustentou, tendo em vista que a gente teve ali um amplíssimo questionamento das massas à guerra do Iraque, por exemplo. Né? Então, assim, a tendência é que mesmo quando esse consenso reacionário se forja, ele pode se esvair. E isso está colocado hoje como um efeito possível do resultado da ofensiva de Israel sobre Gaza. Né? Não é o que a gente vê hoje dentro de Israel, o que a gente vê é uma situação bastante reacionária, né? Mas não está descartado que depois, pelo próprio avançar das contradições, uma situação desse tipo se dê. Tá? Então, feito esse parêntese, o que eu queria deixar claro aqui é que, de qualquer forma, o que fica patente é que, para os marxistas, historicamente, as lutas de libertação nacional elas são fundamentais para a libertação dos povos oprimidos. Mas, se essas lutas elas ficam encapsuladas por direções burguesas, elas vão ser limitadas e elas não vão romper os laços da dominação econômica, social e política que os países de desenvolvimento capitalista atrasado mantêm com as potências imperialistas, né? E outra definição muito importante é que a gente pode trazer desse breve resgate é que quem tem o direito de se autodefender no caso concreto do que acontece hoje na faixa de Gaza são os palestinos, porque Israel é que é a força ocupante. Então, esse senso comum de que depois dos atentados de 7 de outubro, que foi feito por uma organização,
Israel poderia castigar todo um povo é uma coisa que só demonstra a decadência, né, do próprio discurso das potências imperialistas de Israel frente a um momento de crise internacional pelo qual o capitalismo vem passando na sua capacidade hegemônica, né, vamos dizer assim. E, enfim, feita essa consideração, só para encerrar, eu acho que seria interessante a gente ver como essa dinâmica, né, entre luta de libertação nacional e resistência palestina se deu historicamente, né? Vou só pedir uma licencinha aqui para dar um gole de água. Eu não vou falar de todas as guerras de Israel, tá? Porque isso já foi feito nas aulas anteriores pelo André, já foi tratado. Eu vou me restringir a falar desses momentos específicos em que a resistência palestina explodiu, mostrou sua potência e poderia ter sido levado adiante, né? Mas para a gente poder entender isso, a gente tem que saber um pouquinho que a história colonial no Oriente Médio em geral, na Palestina em particular, ela não começou sequer com a fundação do Estado de Israel. Então, assim, para a gente ver a potência da resistência palestina, é importante que a gente saiba que no Oriente Médio sempre houve, né, uma divisão, uma tentativa de divisão do mapa da região que começou já nos anos de 1920, né, quando a França e o Reino Unido eles iniciaram uma conferência, né, numa cidade italiana com o objetivo de formalizar a divisão do Oriente Médio depois da queda do Império Otomano, né? Então os franceses eles ficariam com o Líbano e a Síria, né, enquanto os britânicos eles assumiram o controle do Iraque e da Palestina, e conforme o acordo da Conferência de São Remo, que foi realizada entre 19 e 26 de abril de 1920, essa divisão entre as duas grandes potências coloniais na época tinham sido já estruturadas anos antes, né? E através do acordo que ficou famoso, chamado de Sykes-Picot, isso é efetivamente realizado, né? O interessante é ver que os árabes eles não sabiam que por muitos anos a França e o Reino Unido estavam tramando um tratado que enterraria uma promessa que tinha sido feita a eles pelos britânicos, né? Que era uma promessa de que em troca da colaboração dos árabes com o Reino Unido na Primeira Guerra Mundial contra o Império Otomano, eles ficariam livres, independentes e donos do seu território ancestral, né? Os territórios do Oriente Médio. Então, assim, a vitória dos aliados no Oriente Médio durante a Primeira Guerra Mundial foi um dos gatilhos para o fim do Império Otomano, mas os árabes colaboraram para isso e, em troca, ao invés de receber as suas terras, eles receberam uma dominação colonial dividida aí entre França e Inglaterra, né? O que mostra que sempre se tratou de uma região com uma dominação muito direta, né? Com um colonialismo muito direto, né? E é interessante a gente notar que nesse momento, isso é na Primeira Guerra Mundial, depois, enfim, você tem um incremento da luta de classes dentro da Palestina, né? Em 1936 existe uma greve geral muito importante dos palestinos contra uma política que vinha sendo protagonizada já pelo mandato britânico, né, que era justamente fazer com que a imigração judia fosse favorecida, ficando com as melhores porções de terra, enfim, e possibilitando esse fluxo cada vez maior ali da população judia, ainda que naquele momento não havia uma situação, né, de combate claro, nada pelo estilo, mas o que sim havia era uma tentativa cada vez maior de instalar a maior quantidade da população judia na terra da Palestina. E em 1936, os palestinos fazem um processo de mobilização, né, mas em 1946, 47 realmente, né, que isso toma uma proporção mais dramática com a formação do Estado de Israel. Mas é interessante notar que, nesse momento, nem os Estados Unidos e nem a União Soviética tinham colônias, né? Não tinham colônias no Oriente Médio. Então, como se soube durante a Guerra Fria, eles tinham todo o interesse em disputar esses territórios, porque eram mercados de matéria-prima importante, de força de trabalho, e eles queriam arrancar essa influência dos velhos impérios inglês, francês, enfim, e
dos velhos impérios europeus, né? E com o combate ao nazismo, a ideia do direito à autodeterminação passa a ser demagogicamente agitada pelos imperialismos. Então, na ONU, mais do que se duplicam após as revoluções do pós-45, nas colônias, o número dos novos estados representados. E isso teve um financiamento e uma instrumentalização importante dos Estados Unidos em vários processos, que viam aí uma possibilidade, né, justamente, de, num quadro mundial de luta interimperialista, prejudicar o comércio e as vias de acesso de matéria-prima dos imperialismos europeus, né? Um exemplo importante, e muitas vezes assim, eles estabeleciam com essas direções nacionalistas das ex-colônias, né, uma relação que às vezes se dava de maneira velada, um discurso que poderia ser enfrentado, mas na prática, como é o exemplo do próprio Nasser do Egito, o que existia era uma relação dúbia, né? O Nasser, por exemplo, ele manteve relações tanto com a União Soviética quanto com os Estados Unidos. Então, assim, essa era um pouco a situação da região, do processo anticolonial da região. Mas é com a formação do Estado de Israel e com a Nakba que a questão da luta palestina pela libertação nacional atinge o auge, né? Até porque os Estados Unidos, eles patrocinaram a criação do Estado de Israel. Então, ao contrário do que eles fizeram com o mandato britânico e o mandato francês, eles não poderiam ser contra o Estado de Israel, eles não poderiam financiar um movimento anticolonial contra Israel, né? Então, isso colocou uma situação distinta ali para os palestinos e para a luta de autodeterminação nacional. A primeira, eu acho que o primeiro capítulo importante aí, a gente pode incluir diversas guerras da resistência árabe contra a ocupação israelense, mas eu acho que a primeira que poderia ter se transformado numa genuína luta de libertação nacional, abrindo caminho para uma revolução socialista, foi justamente a Guerra Árabe-Israelense de 1948, né? Esse foi o principal evento que respondeu aí à declaração do estabelecimento de Israel, e ela começa, que foi se realizou em 14 de maio de 1948, né? Com a guerra já começando no dia 15 de maio, ou seja, no dia seguinte, um dia após a consolidação do Estado sionista. Então, como uma reação a essa declaração de Israel, houve uma coalizão de 5 estados árabes que declararam guerra, mas que acabaram sendo derrotados por Israel em 1949. Então, a gente sabe que ao longo da Guerra Árabe-Israelense, mais de 400 vilas árabes foram destruídas. A gente teve o massacre de Deir Yassin, que era um vilarejo, né, que ficava ali entre Tel Aviv e Jerusalém, e que ficou particularmente cravado na memória palestina. Então, o Benjamin Netanyahu dizer que hoje está protagonizando um novo 1948 tem um significado muito importante, porque significa um novo massacre. Quer dizer, ele não está mentindo, ele está fazendo tudo o que ele anunciou ser feito, e assim, aos olhos de uma impunidade que é uma coisa sem par, né? Os Estados Unidos, por exemplo, eles já foram responsáveis por impedir cerca de 80 sanções às ações do Estado de Israel contra os palestinos, né? Então, assim, com uma impunidade enorme. E o que o Benjamin Netanyahu está fazendo é justamente uma reprodução do que foi 1948, né? Então, de forma geral, em 1948, a gente teve 2 fases da guerra, né? A primeira dela se iniciou em 30 de novembro de 1947, que foi um dia depois da adoção da resolução de partilha da Palestina, né? E correspondeu aí ao fim do mandato britânico com a saída das tropas da Inglaterra, né? Então, essa primeira fase ela foi basicamente uma guerra entre os palestinos e os israelenses, né? Que ainda tinha ali pairando a intervenção ocasional dos britânicos, né, porque eles tinham detido poder na região, com a comunidade árabe palestina lutando para impedir que os judeus os expulsassem, né? E a segunda fase do conflito, ela se inicia da noite do, né, ela se inicia mais ou menos ali no final de maio também, pouquíssimas horas depois da proclamação do Estado de Israel, e ela passa a envolver os exércitos do Egito, da Síria, do Iraque, da Transjordânia, que é atualmente a Jordânia, do Líbano, além de um grupo de soldados sauditas, né, que todos juntos foram tentar resistir
a esse processo de formação do Estado de Israel, né? Só que essa fase ela termina no dia 20 de julho de 1949 com a assinatura do último acordo de armistício entre Israel e os árabes, né? Os árabes terminam derrotados, né? E esse seria firmado, né, seria concluído, na verdade, só em fevereiro do ano de 1949, com o armistício entre Israel e o Egito. E aqui, estou falando, né, de processos que poderiam ser lutas de libertação nacional árabe, por que eles não se desenvolveram? Eu acho que aqui tem um parênteses importante sobre o papel da União Soviética, porque ela ficou ao lado das forças judaicas, né, contra a Palestina. Então, isso é muito importante. A gente sabe que os primeiros contatos entre soviéticos e o movimento sionista, eles remontam ao ano de 1941, quando a União Soviética ainda era aliada da Alemanha nazista, né? O Pacto Germano-Soviético foi assinado em 1939, e a invasão nazista da União Soviética ocorreu só em junho de 1941. Então, naquele processo, o presidente da Organização Sionista Mundial, que era um cara chamado Chaim Weizmann, ele se encontrou com o embaixador soviético em Londres, né, que chamava Ivan Maisky, e ele entabulou uma discussão amigável de colaboração que continuou com Ben Gurion, que era o presidente da agência judaica, né? E apesar de, nesse momento, nenhum acordo ter sido alcançado, do lado sionista foi um grande apoio, né? E o apoio da União Soviética a Israel se deu de várias formas. Em primeiro lugar, com engajamento diplomático, né? Para que você tenha uma ideia, ele começa com um discurso de representantes da União Soviética na Assembleia Geral da ONU em 14 de maio de 1947, que contribui para a decisão da partição da Palestina. Então, o vice-ministro das Relações Exteriores soviético, né? Ele começa saudando as extraordinárias desgraças e sofrimentos do povo judeu, afirmando que a experiência do passado não pode retornar, que se provou que nenhum dos países da Europa Ocidental tinha sido capaz de dar ao povo judeu a ajuda necessária, o que é verdade, né? Porque eles fecharam as portas para os judeus. E depois ele termina defendendo os direitos dos judeus de constituir um Estado seu, que é a bandeira máxima do movimento sionista, que é um movimento político, né? Não é um movimento religioso. Para quem ainda acha isso, o movimento sionista é um movimento colonialista, nacionalista, conservador, que tem um fundamento essencialmente político, né? E aí, quando acontece a guerra de 1948, justamente, a União Soviética tinha sido, depois dos Estados Unidos, a primeira nação a votar em favor da criação do Estado de Israel. O que acaba acontecendo é que essa posição da União Soviética ela desmoraliza diversas forças que estavam articuladas no processo de resistência à formação do Estado de Israel, tá? Então, o que os PCs da região, né, os partidos comunistas da região do Oriente Médio, do Iraque, da Síria, mas de diversos outros países, no Egito também existia uma influência importante, que depois o nasserismo acaba ocupando esse espaço, mas teve também uma localização importante aí, acabam desmoralizados. Então, isso também golpeia a resistência árabe palestina em 1948. Então, isso é muito importante, porque hoje a gente fica vendo organizações stalinistas falando, o Stalin é o pai dos povos, né, enfim, e isso é uma falsidade histórica no que diz respeito à Palestina, porque na Palestina, a União Soviética stalinista, ela foi responsável por ajudar a criar o Estado de Israel, né, por ajudar a criar um enclave imperialista colonial, né? Então, assim, isso é um dado muito importante, tá? Depois da derrota da guerra árabe-palestina de 1948, a gente tem uma série de outras, né? A gente tem a Guerra do Yom Kippur, em que vários países árabes passaram a zona de influência dos Estados Unidos, se separando da União Soviética, né? E no Oriente Médio isso significava que as burguesias árabes elas iam passar a reconhecer a existência do Estado colonialista de Israel. Então, como aconteceu com o Egito, né, em novembro de 1977. Então, assim, a gente teve momentos em que se colocava inicialmente uma dinâmica de guerra de libertação nacional e as direções iam, as burguesas iam e ceifavam essa possibilidade, né? Talvez
os momentos em que uma dinâmica de luta de libertação nacional mais tenham se colocado de maneira clara tenham sido as intifadas, né? E esses são exemplos bem mais recentes. A gente teve a primeira intifada, que aconteceu em 1987, então a intifada, elas foram manifestações massivas, tá? Por isso que esse caráter de possibilidade de desenvolvimento de uma luta independente estava colocado, porque se tratavam de massas palestinas se revoltando contra a dominação colonial, e é muito interessante retomar, né, esses exemplos, porque as primeiras manifestações na faixa de Gaza contra a invasão israelense, que terminou tendo esse nome de intifada, que significa levante em árabe, começa em 9 de dezembro de 1987. Foram duas intifadas, uma em 87 e uma em 2000. A de 87, ela tinha sido motivada porque um dia um caminhão israelense, ele bateu numa caminhonete lá que estava transportando trabalhadores palestinos, justamente no campo de refugiados de Jabalia, que foi o campo de refugiados agora bombardeado, né? Na semana retrasada, e matou 4 pessoas e feriu 10. E os palestinos viram isso como um ato deliberado de retaliação à morte de um judeu em Gaza que tinha acontecido um tempinho antes. Então, no dia seguinte, eles tomaram as ruas em protesto, eles queimaram pneus, eles atiraram pedras, a pedra virou o símbolo das intifadas palestinas, né, contra as polícias e as tropas israelenses. Até que, em Jabalia, uma patrulha do exército de Israel atirou contra os manifestantes e matou um jovem de 17 anos e feriu outro, né? Então, em 10 de dezembro, aí a revolta se massifica, toma toda a faixa de Gaza, e em 10 de dezembro Israel manda paraquedistas para a faixa de Gaza para reprimir os palestinos, né? E enquanto as manifestações também aconteciam na Cisjordânia, né? Então, no dia 9 de dezembro, a gente tem o início formal da intifada, com manifestações de grande escala, né? E resistência contra a ocupação israelense, e lembrando que o ano de 1987 marcou o 20º aniversário da conquista de Israel, da ocupação de Israel sobre a Cisjordânia e a faixa de Gaza, né? Então, como se sabe, depois da Guerra dos 6 Dias, Israel instalou administrações militares nesses territórios ocupados e anexou permanentemente Jerusalém Oriental. Então, com o respaldo do governo de Tel Aviv, os colonos israelenses eles mudaram para esses territórios ocupados, tomando as terras palestinas. E em dezembro de 1987, 2.200 colonos armados ocuparam 40% de Gaza, enquanto 650 mil palestinos em condição de extrema pobreza ficaram concentrados nos outros 60%, ou seja, uma faixa de terra que já estava densamente populada, povoada, acabou ficando ainda mais povoada e mais apertada ali para conter os palestinos. Então, a revolta dessa população, ela foi impossível de parar, tá? E ela passou a ser controlada, ela só foi, vamos dizer assim, desviada quando ela passou a ser dirigida pelo Comando Nacional Unificado da Revolta, que tinha vínculo com a Organização pela Libertação da Palestina, a OLP, que era a organização presidida por Yasser Arafat, e que seria responsável depois por um desvio para isso, tá? De um desvio desse processo de combate. Mas o que é importante a gente ver é que a intifada de 1987 ela foi um movimento muito potente, tá? Ela se espalhou por toda a sociedade palestina, ela se transformou não só em manifestações de rua, como também em greves massivas dos trabalhadores palestinos, obteve apoio de movimentos pacifistas dentro de Israel, e que só não foi adiante por conta da direção da OLP, que impediu que a sua dinâmica de libertação nacional e a dialética com um processo de revolução, né, mais claro se desse. E tanto é assim que no ano seguinte, 1988, a OLP ela passa a apoiar oficialmente uma solução de 2 estados, né, com israelenses e palestinos dividindo ali de acordo com certas exigências que tinham sido colocadas, tais como, enfim, abrindo mão, né? Na verdade, assim, fazendo uma capitulação ao programa histórico de direito de retorno de todos os refugiados, de fim do Estado de Israel, para ali aceitar
os termos que haviam sido colocados em 28 de setembro, depois, quando existe um acordo que é firmado, né, para essa formação de 2 estados. E a segunda intifada, que ela começa em 28 de setembro de 2000, ela se dá diante da ruptura justamente dos acordos de Camp David por parte de Israel, né? Quer dizer, nesses acordos Israel deveria deixar, não poderia ocupar mais territórios palestinos e os colonos continuaram ocupando, né? Então, por conta disso, se dá aí a segunda intifada, né? E ela começa na última terça-feira do mês de setembro, né? Que foi um dia de visita do Ariel Sharon à mesquita de Al-Aqsa, e ele foi escoltado por policiais israelenses fortemente armados. Isso foi entendido como uma provocação, né, aos palestinos, que vinham sofrendo aí uma elevação cada vez maior do processo repressivo protagonizado por Israel. E quando o Ariel Sharon entra, né, na mesquita, isso gera protestos generalizados, né, em particular os palestinos que há pouco tempo celebravam a memória das vítimas dos massacres de Sabra e Shatila, né, no aniversário de 18 anos, que foram massacres brutais perpetrados aí por Israel. E essa visita foi vista como uma gota d'água. E no dia seguinte, cerca de milhares de palestinos eles se insurgiram, tomaram a cidade velha de Jerusalém, e como resposta, 7 palestinos foram mortos e cerca de 300 foram feridos, né? Nos dias seguintes, a dinâmica que se teve foram de manifestações massivas que tomaram os territórios ocupados da Cisjordânia e da faixa de Gaza. E as forças israelenses, elas responderam violentamente, né? Então, naquele momento, a inteligência militar israelense estimou que somente nos primeiros dias de protesto, o Estado de Israel chegou a disparar cerca de 1,3 milhões de balas, né, de armas de fogo. E um relatório que foi depois divulgado pela Anistia Internacional revelou que a maioria das baixas palestinas durante esse período eram civis, né? E 80% dos mortos no primeiro mês de protesto, eles foram simplesmente alvejados a esmo. Né? Então, como resultado de toda essa situação, em 30 de setembro, houve o assassinato que ficou célebre, né, de uma criança de 12 anos de idade, que era o Mohamed Al-Durna, por forças israelenses. Ele tinha sido e esse assassinato foi registrado em vídeo. Essas imagens correram o mundo, né, que mostravam um menino que estava se escondendo junto com o pai durante o tiroteio, e a câmera capturou justamente o momento em que ambos estavam agachados atrás de uma parede, né, na tentativa de se proteger. Fica muito claro que o pai da criança pede para não atirar na criança, e os israelenses vão lá e atiram mesmo assim. Então, essa cena desatou uma nova onda de processos, né, de revolta e de massificação da luta da Palestina, né, e novamente feita com a pedra, né, que eram os recursos de armas que os palestinos tinham naquele momento. E no início de 2001, né, a gente tem uma situação política de tensionamento maior ainda, né, quando o primeiro-ministro, então o primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, ele recusa se encontrar com Yasser Arafat, que era o dirigente da organização da OLP, né, e ele suspende todas as relações e todos os acordos que tinham sido feitos então, né. Então, o que começa a acontecer a partir daí que em 2002 se tentou um novo acordo, mas que Israel ignorou amplamente, né? E em 2003, com a nomeação do Mahmoud Abbas como primeiro-ministro da Autoridade Palestina, novas tentativas de negociações foram tomadas, e isso marca uma capitulação cada vez maior, né, do Fatah, que é a organização do Mahmoud Abbas, que tem ali uma posição importante na Cisjordânia, mas que passa a ser vista pelos palestinos como uma organização igualmente capituladora, né? E isso marca justamente o começo da expressão maior do Hamas na faixa de Gaza, que vai resultar depois na vitória das eleições em 2006, na qual o Hamas aparece como uma alternativa, vamos dizer assim, né, à Autoridade Nacional Palestina, né, uma organização que passa a assumir o controle da faixa de Gaza, né, e passa a ser vista como
uma organização menos conciliadora. No entanto, o Hamas, a gente já discutiu isso em uma série de outros vídeos, mas é importante ter aqui. Ela é uma direção que tampouco pode levar adiante a luta do povo palestino na sua maior potência, porque coloca como objetivo uma formação de um Estado teocrático, que é um objetivo reacionário, né, e divide a luta palestina entre laicos e religiosos, né? Então, assim, para que uma coisa essencial das lutas de libertação nacional é que para elas se desenvolverem, elas precisam necessariamente unificar as massas, né? Unificar a classe trabalhadora, as massas, os setores oprimidos. Elas não podem colocar o crivo da divisão de religião como um fator, né? E isso também marca uma crise, vamos dizer assim, uma insuficiência para que essa dinâmica de luta de libertação nacional se complete, né? Então, eu acho que o mais importante para a gente ficar como reflexão final dessa aula é que o povo palestino, nesses pequenos exemplos aqui, nesses breves exemplos que a gente retomou hoje, mostram que nunca deixaram de existir, ou seja, os palestinos sempre, invariavelmente, apesar da diferença de capacidade bélica, apesar de todas as condições adversas, eles sempre se levantaram, eles sempre se insurgiram. O que falta para que essa luta triunfe não é disposição de combate por parte dos palestinos, pelo contrário, uma direção que esteja à altura dessa disposição de combate e que possa ligar a luta pela libertação nacional com uma dinâmica de revolução socialista que termine por instaurar uma Palestina laica, socialista e não racista, em que possam conviver em paz novamente os trabalhadores árabes e judeus. Então, a história da Palestina, a gente convida todo mundo a conhecer cada vez mais, ela é repleta de episódios de resistência, de heroísmo, mas que o que ainda ali está por se conquistar é justamente essa direção política que possa levar adiante essa disposição, né? Então, com isso a gente encerra aqui a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês sigam seguindo a Palestina e que a gente consiga aí se mobilizar efetivamente, né, pela ruptura das relações diplomáticas do Brasil com o Estado de Israel e que a gente se encontre nas ruas em defesa desse povo.